Saudações, eu sou o Tenente Rocha, eu vou falar sobre o planejamento da mobilização de pessoal para a missão Excontap utilizando pesquisa operacional. Vou passar por esse roteiro, começando pela introdução ao problema, falar sobre o problema do caixeiro viajante, as características do problema de mobilização do Excontap, soluções para esse problema, os resultados obtidos e, por último, a conclusão. A Excontap ela acontece todos os anos, em 2023 ela reuniu cerca de 600 militares e uma das fases dessa missão é a mobilização do pessoal. No caso, a gente tem 12 pontos, fora a Campo Grande, que é a sede do evento, e a gente precisa buscar esses militares espalhados nesses 12 pontos. E para isso, obviamente, a gente precisa de um planejamento da rota para que a gente consuma a menor quantidade de recursos possível. Esse problema ele se parece muito com o problema do caixeiro viajante, onde a gente precisa passar por todos os pontos do grafo uma única vez e retornar ao ponto inicial. É um problema clássico, ele tem complexidade fatorial, então é um O de n fatorial, e isso acaba sendo muito custoso quando o n tende a ser grande. No caso, a diferença, né, da mobilização do Excontap para o caixeiro viajante é que a gente tem um grau de liberdade aqui. A gente não tem, na verdade, a gente tem uma limitação da capacidade de passageiros que a aeronave pode comportar. A gente tem um custo, né, uma função objetiva dada por um somatório das distâncias entre cada um desses pontos, somado com uma penalidade de querer ir para um ponto e não poder por conta da quantidade de passageiros nesse ponto ser maior do que a capacidade que ainda me resta na aeronave. E, por último, somado a distância do ponto final ao ponto inicial, que é a última penada, né? A gente tem uma matriz de distâncias, então a gente consegue ver, por exemplo, a distância de um ponto SBGL para um SBPV. Aqui temos 2.700 km aproximadamente. Então a gente monta essa matriz e a partir dela a gente trabalha pegando as distâncias entre esses pontos. As soluções para esses problemas envolvem meta heurística, então a gente pega um espaço amostral de solução e basicamente a gente tenta evitar pegar esses mínimos locais, né? No caso do ponto S é o mínimo local, a gente vê que obviamente ele não é o ponto com o menor custo possível, então a gente tem um S duas linhas ali que é um ponto com custo menor. A gente perturba esse ponto de modo a encontrar soluções às vezes piores, mas trabalhar em cima delas para descer um pouco mais ali e encontrar soluções subótimas, que não garantem que são ótimos globais. Então a gente usou o Simulated Annealing, que é um processo inspirado no recozimento físico de materiais. Ele explora o espaço de soluções de forma estocástica, né? Então a gente aceita uma solução pior dependendo de uma probabilidade calculada. Então essa probabilidade é dada por uma função exponencial. A gente pega a exponencial elevada à negativa da diferença entre o custo de uma solução perturbada com a melhor solução encontrada até o momento, e divide isso pela temperatura. Se essa probabilidade ela for menor do que uma probabilidade randômica que a gente gera, a gente acaba aceitando essa solução para explorar novas amostras, né? A gente usou também o algoritmo genético, né? Ele imita o processo de seleção natural e ele é muito útil para problemas onde a gente tende a ter espaços amostrais muito grandes, como é o caso de um problema com complexidade de n fatorial. E ele é um método bastante acessível, né? A gente consegue usar ele no Excel, por exemplo. Tem também a busca exaustiva, ela é um método que acaba avaliando todo o espaço amostral, então ele acaba pegando o ótimo global, né? Porque ele avalia todos os possíveis conjuntos de rota. Ele é de muito fácil implementação, só que ele é extremamente custoso computacionalmente. Então, os resultados obtidos no Simulated Annealing, a gente levou 0,2 segundos para encontrar um ponto subótimo, com um custo de 14.388 km aproximadamente. O algoritmo genético ele encontrou um custo igual, só que em 5,4 segundos, e a busca exaustiva, percorrendo todo o espaço amostral, ela demorou 21 minutos e ela acabou encontrando, né, o ótimo global, e esse ótimo global, coincidentemente, foi a mesma rota que as meta-heurísticas encontraram, o que mostra que, na verdade, eles não encontraram subótimos, eles encontraram um ótimo global. Então, concluindo, a gente vê que ambos os métodos eles são eficazes, né, no contexto da Excontap. O emprego das meta-heurísticas elas são potencialmente indicadas para problemas com um número de soluções muito grande. A gente trabalha com 12 pontos, né, que acabam dando mais ou menos 500 milhões de soluções. Se a gente colocasse mais 5 pontos, já teria um espaço mostrado de 350 trilhões de soluções. E isso, para uma busca exaustiva, ela é completamente inviável. Então, o emprego de meta-heurística ela acaba resolvendo esse problema. E tendo esse custo mais baixo, né, com uma eficiência alta, a gente consegue reduzir o custo de transporte e isso acaba contribuindo para a economia de recursos da Força Aérea Brasileira. Eu termino aqui meu trabalho, muito grato pela sua atenção e até mais.